Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vou comentar a conclusão do Massacre de Mutantes na nossa já tão aguardada Saga dos X-Men número 17. Esse evento, essa saga, esse arco, foi o primeiro alardeado crossover entre as equipes mutantes, o X-Factor estava surgindo, o Chris Claremont estava contando as suas histórias e as coisas convergiram para esse evento que envolveu ainda o título do Demolidor em uma edição e também o título do Power Pack, o Quarteto Futuro, Quinteto Futuro, nunca sei como é o nome dessa equipe, Novos Mutantes e também a revista do Thor, Mas aqui em Saga dos X-Men 17, nós temos as Uncanny X-Men 212 a 214, X-Factor número 11, Power Pack número 27 e Thor número 374. Continua sendo uma HQ em capa cartão, com 144 páginas e o preço de R$ 39,90. A próxima edição já vem com o preço atualizado de R$ 44,90, Atualizado, aumentado. Eu quero fazer algumas considerações a respeito da Saga dos X-Men número 17, porque é um clássico mutante inquestionável e até hoje tem muito reflexo. Eu quero começar abordando alguns aspectos que me chamaram a atenção, que é a participação da Psylocke, uma recém-integrada equipe. Ela se transforma rapidamente em um elemento vital, porque o time estava bastante desfalcado, Na primeira parte a gente vê que o Noturno sofre um ataque muito grave por conta do Maré Selvagem. A Kitty Pryde já está fora de combate porque ela está constantemente num estado intangível, ela não consegue voltar à sua tangibilidade. O Colossus começa essa edição bem, mas a gente vai ter um colapso que ele vai sofrer e ele vai ficar preso na sua forma de aço orgânico. Quer dizer, da equipe efetivamente sobrou Wolverine e Tempestade de pé. A Tempestade liderando os esforços para resgatar os mutantes, para manter algum ponto seguro na Mansão Xavier, enquanto Logan parte em busca de capturar um carrasco para tentar entender o que está acontecendo, E aí são os pontos que eu acho mais interessantes nessa edição, porque a missão do Wolverine é muito clara. Ele precisa ter um carrasco em mãos para que aconteça uma investigação, para que compreenda a origem das coisas. E as histórias escritas pelo Claremont tinha essa preocupação de ser desenvolvida com calma, sem pressa. Então passa todo o Massacre de Mutantes, a gente conhece os carrascos, a gente entende a Batalha dos Carrascos, e em alguns momentos eles citam que estão ali a serviço do Senhor Sinistro, mas não existe uma explicação da causa raiz. Isso talvez vá ser explicado, isso vai ser desenvolvido lá para a Saga do Inferno, lá na frente, e a coisa continua. Isso é bom, porque quando você vê o contraponto, que são as outras histórias, como por exemplo as histórias do X-Factor de Louise Simonson, a gente já percebe a diferença do nível, Porque as histórias do X-Factor, elas são tanto quanto confusas. Elas estão numa fase que o X-Factor, ele está querendo ajudar os mutantes, mas está promovendo uma campanha anti-mutante através de uma empresa que eles criaram para ser os exterminadores. O negócio é meio confuso. Uma hora as pessoas chamam eles para caçar os mutantes, outra hora chamam eles para... acham que eles são os mutantes que deveriam ser caçados. Aí, no meio de tudo isso, o que acontece? A gente tem o Power Pack, que acaba sabendo via noticiário, com um grupo de crianças assistindo o noticiário em plenos anos 80, descobre que está acontecendo uma coisa muito grave nos túneis de Nova York. O que eles fazem? Eles saem no meio da noite para ir lá intervir, e eles acabam encontrando com o Wolverine, Esse conceito do Power Pack sempre foi algo que me incomodou, porque eu não entendo como que pais poderiam, por mais que as crianças fossem poderosas, e essa série talvez fosse para dialogar com as crianças, um público mais
infantil, mas colocar essas crianças em um crossover, em um evento onde os personagens estão sendo massacrados, né? E colocaram elas não só para participar disso, como ir para o túnel dos Morlocks no meio da noite e enfrentar, encarar o Dentes de Sabre, né? Muita gente fala que esse é o primeiro grande crossover mutantes, né? E de fato foi. O que precisa ficar claro é que, assim, o conceito de crossover hoje, onde a gente pega uma mega saga, um arco, onde tem dezenas de mensais envolvidas e todas tentam ali ter alguma conexão direta com a trama, ainda não estava estabelecido nessa época. Então, o X Factor de Walter Simonson estava acontecendo coisas muito mais focadas no título deles, né? A gente vai perceber que a equipe tem uma confusão narrativa ali, porque eles se venderam para a mídia como caçadores de mutantes, exterminadores, mas os mutantes deveriam saber que eles são protetores. Então o Ciclope tá vendo tudo aquilo acontecer, em nenhum momento eles pensam em procurar a Mansão X e procurar os X-Men para se aliarem de alguma forma. Então parecia que enquanto o Claremont estava escrevendo a equipe principal e tinha uma história para ser contada, o Walter e a Louise Simonson queriam contar a história deles do X-Factor, mas passaram ali pelos túneis dos Morlocks para dar uma sensação de um senso de unidade narrativa, mas não era esse o foco. Mesmo um dos principais plots ter sido o que aconteceu com o Arcanjo, né? A captura e a tortura que ele sofre. A tortura do Arcanjo, a captura e o resgate dele foram mais bem retratados na revista do Thor do que na revista do X-Factor, na minha humilde opinião. E aí que está o crossover. Essas duas séries, elas conversam entre si, né? O Thor, ele acaba resgatando o Arcanjo, ele acaba resgatando o Art e, se eu não me engano, o Sanguessuga, e ele tem um envolvimento direto ali, meio que na conclusão, né, desse plot do X-Factor. Outro ponto que eu acho importante a gente comentar é o luxo que a gente pode se dar com essa edição, né? Em que sentido, Daniel? Luxo de você pegar uma edição de 144 páginas que tem nomes envolvidos como o Louise, Walter Simonson, por mais que as histórias do X-Factor, né, assim, estão abaixo das do Claremont. Claremont tá aqui também, John Bogdanov, Sal Buscema, Rick Leonardo, Alan Davis, Barry Windsor Smith. Então, porra, em 144 páginas você ter esse time de peso, já valeria a pena você comprar essa ediçãozinha aqui. Falando em comprar, e esse é o meu ponto de atenção, precisei ir em 3 bancas para encontrar essa edição. Por quê? Porque a gente recebe esses quadrinhos antes das capitais, antes da maior parte do país. No entanto, o que eu tenho percebido é que está cada vez vindo menos edições. Isso pode significar uma redução na tiragem. Então, se você faz questão de ter a sua coleçãozinha completa, não espere muito para comprar essa edição, porque pode correr o risco dela esgotar, como tem acontecido com algumas edições bem pontuais, né? A gente tem percebido que algumas coisas na Panini eles lançam e dali a 2, 3 meses você já não encontra mais. Eu tive live com a Panini aqui, com a editora da Panini da DC, e eu comentei o caso do Asa Noturna, com o Bernardo Santana eu já tinha comentado o caso de Complexo de Messias, que são títulos recém-lançados e que desapareceram do mercado. Então, fica a minha dica aí, tá? Se por um acaso você for comprar na Amazon e quiser ajudar o canal, o link tá aqui na descrição, porque aí eu faço o papel de Robin Hood reverso. Eu recebo uma comissãozinha da Amazon junto e vou para a banca comprar o gibi para em primeira mão vir aqui comentar com vocês. Valeu? Então, o Massacre de Mutantes, ele tem uma ideia central que era eliminar os Morlocks, mas essa ideia ela acaba pulverizada em outras coisas. A gente não vê tantas batalhas assim dos X-Men contra os Carrascos, a gente vê mais as consequências, né? É impensável um evento como esse, se acontecesse hoje em dia, você jamais deixaria o Magneto em casa protegendo as crianças enquanto os túneis estavam sendo banhados com sangue mutante, né? Então a proposta era outra. Entretanto, por exemplo, na revista do X-Factor, a gente percebe que algo de muito impactante está sendo preparado. Por quê? Porque o Apocalipse já começa a aparecer
e a reunir os seus cavaleiros, né? Então, Walter e Louise Simonson tinham seus planos lá para o X Factor e continuaram desenvolvendo eles, seguindo a fórmula do Claremont, né? Inserindo pequenas pistas para lá na frente o quadro inteiro se compor. Numa forma geral, continua sendo uma história muito interessante dos Mutantes, uma saga que merece todas as suas republicações, o papel que ela tem no cânone da franquia X. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom, falar de X-Men melhor ainda. Forte abraço, até a próxima!